Olá, boa noite. Está começando o programa Não É Bem Assim. Hoje, 5 de maio, aniversário de Montenegro. O município completa 142 anos. E este é o assunto do programa. Nós vamos falar da origem, da história e também da comemoração desse aniversário da cidade. Nesse primeiro bloco, eu converso com a Lisiane Lopes, que é historiadora, e vai nos contar um pouquinho dessa origem e da história aqui de Montenegro. Lisiane, bem-vinda aqui ao programa e para falar um pouco dessa origem aí da cidade. Certo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho dessas informações sobre a história do município. Muito obrigada. 142 anos, né? A gente pensa assim, mais de 100 anos, já aconteceu muita coisa em Montenegro, mas para registro histórico, esse é um número expressivo, é um número que representa esses 142 anos, né? 142 anos, assim, até é importante falar que diante de toda a trajetória humana aqui no município de Montenegro, de que se tem notícia, né, dos grupos humanos, isso é um número muito pequeno, porque elementos arqueológicos têm nos mostrado que há 10 mil anos já existiam grupos humanos transitando nessa área. Então, a data de 142 anos, claro que é uma data expressiva para a história recente, mas é quase minutos, né, diante de toda a história aí da trajetória humana, né, dentro da região aqui que nós chamamos hoje de município, né, do atual município de Montenegro. E nessa questão territorial aqui, né, Montenegro, no Vale do Caí, é a maior cidade aqui da região, né? Mas ela já foi maior, né, a cidade? Foi bem maior, chegou a ter, né, diversos distritos, muitos se emanciparam, né? Então, chegou inclusive a ter algumas colônias italianas que hoje são o município de Garibaldi e Bento Gonçalves. No caso, Bento Gonçalves era a colônia Dona Isabel, e Garibaldi, né, que é o município que hoje é Garibaldi, já foi a nossa colônia italiana Conde D, em que os imigrantes italianos então desembarcavam no rio, né, ali no cais, né, e daí iam em direção às suas terras, que eram direcionadas a eles, no caso, na área da serra, no caso. E aqui, então, eles ficavam como uma casa de passagem, que se tem notícia que seria próxima aí ao Parque Centenário, né? Então, essa casa de passagem. Então, essas colônias, só para a gente ter uma noção da vastidão do território, ela pertenceu, Garibaldi e Bento Gonçalves pertenciam a Montenegro, né? Dentre outros que já foram distritos e hoje são municípios, Brochir, Tupandi, Maratá, então, entre muitos outros aí, que o território era muito grande. E hoje essas colonizações se mantêm, né? Quer dizer, ainda tem a cultura italiana, que a alemã também, que é muito presente aqui na cidade, né? É importante ressaltar essa questão de colonização, né? Sem dúvida, a questão da colonização italiana, né, como eu mencionei, desses grupos que chegaram aqui, a colonização alemã, né, então que em 1824 chegaram ao Rio Grande do Sul alguns grupos de alemães, e depois aqui na nossa cidade nós temos assim uma presença mais expressiva por volta de 1850, 1860, por aí, que eram talvez descendentes desses primeiros alemães e até uma nova leva que tenha chegado aqui. E eles, então, começaram a investir. Muitos tinham capital, investiam na cidade, promoveram muito crescimento também naquela época, né? Deram um avanço econômico naquele contexto urbano da época. Vale lembrar também, se falando em colonização, né, a presença também nas etnias dos negros, né, que já desde 1650, entre 1650 e 1700, existem, então, estudos que comprovam que a existência dos negros aqui na região. Então, eles também foram muito importantes para a questão, não só mencionando os negros com a questão da escravidão, mas com a questão cultural também, porque a nossa cultura é uma mescla. Então, índios, negros, italianos, alemães, então, todas as culturas são muito importantes. Então, cabe a nós, então, valorizarmos essa diversidade. Na verdade, hoje o que o Montenegro é o resultado de toda essa mistura aí. Isso, né? E é um povo muito bonito, né? Com certeza. E se deu muito esse desenvolvimento aqui da cidade pelo rio mesmo, assim, esses povos chegavam por ali. Claro, o rio, na verdade, onde ali o cais é um marco, né, histórico na cidade. Então, muitos povos chegaram ali, alguns portugueses chegaram pelo rio. Imagina uma época em que não existiam estradas, né? Então, não existia trem, na verdade, o meio de transporte mais importante era o fluvial, né? Existiam os cavalos, né, algumas carretas,
e era isso, né? Então, se tivesse que passar de um lado a outro do rio, é através de balsa. Então, o rio foi muito importante, principalmente depois da construção do cais, e que isso impulsionou ainda mais o transporte fluvial, que já existia desde o finalzinho do século XIX. É só desenvolvendo aí a cidade. Isso mesmo. Aí, num momento posterior, para complementar, né, então veio o transporte ferroviário, que também deu um impulso ainda maior, tanto que o transporte fluvial foi aos pouquinhos perdendo a sua majestade, né, digamos assim, mas também continuou, mas gradualmente foi perdendo a importância para o transporte ferroviário, né, que apresentava melhores recursos, digamos assim, na época. Hoje o rio não é usado para o transporte, né, mas é um ponto importante e bonito aqui da cidade. Isso, exatamente, né? É um ponto turístico, né, um ponto que é um marco da nossa história. Né? Lisiane, falando também, né, a gente falou dessa questão da colonização, mas a relação com os índios, né? Montenegro também tem uma relação com o povo indígena, né? Começa quando, né? Essa é uma história muito bonita, assim, e muito importante, porque normalmente quando nós aprendemos a história do município, né, até por falta de dados, assim, falta de pesquisa nessa área ainda, nós nem sempre sabemos que aqui, nessa nossa região, já existiam grupos, né, que eram de caçadores e coletores. Através de sítios arqueológicos e achados, nós temos essa informação. Então, que a estimativa é que seja assim, entre 8 a 10 mil anos atrás, eles já estariam presentes aqui. Dois exemplos de como atestar isso seria um sítio, por exemplo, um sítio arqueológico existente na divisa de Montenegro e Brochir. Então, aquele sítio, assim, só para ter uma ideia, foi encontrado por volta de 400 pontas de projétil num só lugar, fora que ele é parcialmente escavado. Uma ponta de projétil que foi encontrada aleatoriamente por 2 alunos em 1997, aqui na área urbana da cidade. Ela, por estimativa, ela tem uns 10 mil anos, assim, por comparação com outras. Ela é muito rara. No Rio Grande do Sul, apenas 3 ou 4 exemplares foram encontrados. Então, isso é assim, um testemunho de que aqui já haviam esses grupos assim, que eram realmente um dos primeiros a chegar no Rio Grande do Sul, né? E esse material é encontrado a partir de pesquisas mesmo, de escavações, assim? Isso, claro. Muito material foi encontrado a partir de pesquisas, como esse sítio que já é cadastrado no IFAM, já foi pesquisado por arqueólogos, assim, com técnicas específicas para isso. E tem muitos achados que, felizmente ou infelizmente, felizmente porque eles são encontrados, né? E infelizmente porque nem sempre se preserva o contexto arqueológico para que a gente descubra mais informações ainda sobre aquela peça. Um exemplo. Às vezes, quando encontramos um pedacinho de carvão junto com uma peça lítica, ou seja, de pedra, nós podemos fazer uma datação por radiocarbono. Então, dá uma data bem mais precisa do que estimativa. Então, a peça acaba tendo um outro valor, né, para a pesquisa, para o avanço do conhecimento nessa área. Então, aqui em Montenegro, nós temos diversos sítios. E eu acho que uma das ideias, assim, algum dos investimentos nessa área do conhecimento é na área da arqueologia e na área também da preservação dos bens culturais, né? Porque esses retratam realmente a nossa história. Falando também um pouco dessa questão indígena aqui na cidade, né? O primeiro nome da cidade, né? Afirmo o primeiro, não sei se é primeiro mesmo, historicamente, sim. Ibiá, né? Que é muito conhecido na história aqui da cidade de Montenegro. Realmente também é uma relação aí com o povo. Por quê? Porque na época que os primeiros, digamos, colonizadores, ou seja, além dos índios, né, chegaram aqui, eles encontraram índios que viviam numa terra em que eles chamavam de Ibiaçá, né, que é a travessia do caminho do rio. E dentro dessa área, que viria desde lá da ilha de Santa Catarina até o rio Jacuí, dentro dela existia a área que era chamada de Ibiá, que, na verdade, a pronúncia correta é Ibia. Né? Então, Ibiá, como a gente conhece popularmente, acabou ficando assim, né? Então, nessa área do Ibia, é onde fica, então, a região de Montenegro, a cidade de Montenegro. Então, os índios, caminho do rio, né? Então, como existe uma riqueza hídrica aqui na região, então, por isso, né, eles navegavam, utilizavam os rios como meio de transporte, como fonte de pesca, né? Então, onde há água, há mais florestas, pela quantidade do solo pode ser irrigado, consequentemente, teria mais caça. Então, era uma região favorável para a presença indígena.
Mais uma vez o rio aí presente na história da cidade. Mesmo, mostrando a sua importância, né? Fala também em outro nome que popularmente também as pessoas falam, que é o São João do Montenegro, né? Isso também é parte da história aí de Montenegro, é um nome, é verdade também essa composição aí de nome. Isso. Aliás, eu poderia até acrescentar mais um nome, que é o Passo do Tristão. Né, porque Tristão Fagundes, ele foi um dos primeiros assim, a fazer um traçado urbano da cidade, um dos primeiros a se instalar nessa área onde hoje nós temos a cidade em si, né, a área urbana, e ele foi o primeiro a planejar um traçado em que tinham 8 ruas. Então, como ele fazia a travessia, numa época em que não tinha estradas, né, assim, específicas para isso, ele fazia a travessia de um lado ao outro do rio, era o passo, ou seja, passo quer dizer passagem. Então, o Passo do Tristão, como todo mundo conhecia o lugar aqui. Sim. E depois, então, que nós nos desmembramos de Triunfo, que passou, então, a ser já sendo uma freguesia, ou seja, tendo uma paróquia, né, que era o requisito para isso, então, foi feita uma homenagem a São João, que é o padroeiro da cidade, do Montenegro, que já se sabe que é a história do monte, né, que é um morro, de cor, vegetação e pedras escuras. Mas essa é uma história também recente, então, né? Isso, é uma história bem recente. Mas esses pontos turísticos, assim, tanto o rio quanto o morro, né, que hoje fazem parte, assim, do visual da cidade, né? Eles trazem também essa parte histórica da cidade, vocês encontram alguns dados, digamos assim, alguns registros também a partir dessas importâncias, assim, da cidade? O rio, né, é um marco histórico, até porque, como nós já comentamos, a chegada de muitos colonizadores por aqui. Sim. E também para as populações indígenas tinha uma grande importância. O morro, por exemplo, não só pela história da cidade, do próprio nome da cidade, ele evoca muitas lendas, né? Então tem lendas, o imaginário das pessoas, né, isso ele enriquece muito. Esses pontos naturais, eles trazem toda uma contribuição cultural que vai desde o folclore, né, até o conhecimento histórico real. E tu, como historiadora, acreditas que ainda há muitos fatos a serem descobertos aí sobre a cidade? Certamente. A história é algo que está sempre acontecendo, né? Então, nesses 142 anos aí do nosso município, eu acho que é uma boa deixa, assim, para que nós possamos pensar e investir mais na pesquisa da nossa cidade, né? Não só em termos de arqueologia, mas de pesquisa de bens culturais, da história em si, né? Para que pouca informação, quando eu digo pouca, assim, uma pequena informação que se revele para a nossa história, é uma parte do quebra-cabeça que nós conseguimos montar. Isso para a nossa comunidade é extremamente importante em termos de memória, de identidade, né, para fortalecer esses laços aí com o nosso município. Quem quiser aproveitar esse 5 de maio, aniversário de Montenegro, e já conhecer um pouco da história, também pode visitar, né, um museu histórico e também um arquivo aqui da cidade. Com certeza, fica o convite, então, para que todos visitem, né, o museu histórico, o arquivo histórico. No arquivo histórico nós temos uma diversidade de documentos que podem elucidar, não só para pesquisadores, mas para as pessoas que têm curiosidade em relação ao nosso passado. E no Museu Histórico também nós temos um acervo que conta, né, através dos objetos, aí, a trajetória da cidade, né, já há alguns séculos atrás. É possível ver o passado, então. É possível ver o passado. E nós teremos prazer em recebê-lo. Perfeito, Thalicene. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa, conhecendo um pouco a história aí da cidade. Muito obrigada. Muito obrigada. O programa Não É Bem Assim vai para um rápido intervalo, a gente já volta.